Amados irmãos, daqui a pouquinho, você vai começar a participar conosco da Santa Missa festiva em honra a São José Operário. Rezemos com a imagem de Jesus que com São José aprendeu a trabalhar e assim também tirar o seu sustento. Ouçamos os comentários para a nossa Santa Missa. Som. Boa tarde, irmãos e irmãs que nos acompanham nas redes sociais da nossa paróquia e da Associação São Miguel Arcanjo. Hoje celebramos a festividade em honra a São José Operário e temos as intenções de falecidos: Nilton César Silva Muniz, Manuel Dias, Vilma Silva Ferreira, Ana Tereza Mota Nogueira dos Santos, professor Geraldo Góes da Fonseca, Laura Mourão Morá, Ionice Camila de Souza Silva, João de Souza Rodrigues, José Raimundo Fonseca, e as bênçãos para Sérgio Luiz, Vanessa Rodrigues, Alice, Helena, Cecília, família Baiana, família Coqueiro, família Fonseca e aniversariantes que são Maria da Comunidade da Vila Shalom e Maria Garcia. Quando alguém ainda que se trate de grande perseguidor da igreja é tocado pela força do ressuscitado, sente sua vida transformar-se e passa a viver por causa daquele que o transformou. Ainda nas intenções, pedimos pela recuperação da saúde de Laura de Fátima Salum, Henri Miguel Valim Filho, Roberto Franco, Falcão da Costa, Luciano do Alipe da Costa, Helena do Alipe Ferreira, Terezinha Ramos Leiva, Álvaro Moraes, Silvia Franco da Costa de Moraes, Washington Assis Rodrigues Júnior, e pela saúde de Francisco Carvalho Neto. De pé cantemos. A Deus demos louvor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai, em comunhão com o Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Meus irmãos, boa tarde. Celebramos a primeira sexta-feira do mês, a Missa da Misericórdia. Às 3 horas da tarde, lembremos que Jesus, na gratuidade, entregou-se na cruz, e ao entregar-se nesse sacrifício, Ele nos concede a salvação. Por esta graça, nesta celebração, queremos experimentar da divina misericórdia que o Senhor nos concede. E hoje, a Igreja em festa celebra o dia de São José Operário. E eu quero me unir à nossa comunidade de São José Operário, que está instalada aqui na nossa área paroquial. Deveríamos fazer uma grande festa por ocasião do novenário em honra a São José Operário. Porém, por causa do distanciamento social e do decreto-lei que Sua Excelência Reverendíssima Dom José Belisário, obedecendo às instruções das autoridades civis, ele decretou que todas as atividades eclesiais deveriam estar suspensas a partir da data do dia 20 de março até segunda ordem. Por isso, as nossas missas estão sendo em privado, ou seja, missas fechadas, onde somente o padre pode estar celebrando, sem o povo, mas transmitida graças aos nossos recursos da informática, das tecnologias atuais, para que você nos assista através das nossas redes sociais. Por isso, eu quero me unir a você no dia de São José Operário em favor de todos os trabalhadores. Dia 1º de maio, dia do trabalho, dia daqueles que constroem um mundo mais justo, mais solidário. E que São José hoje interceda por nós em nossa caminhada como povo de Deus. Quero também trazer à memória que no dia 1º de maio, abertura do mês mariano, celebramos também a nossa devoção a Nossa Senhora. Por isso, todos os dias do mês de maio, no mês de Maria, vamos colocar as nossas intenções nas mãos da Mãe de Jesus e de nossas mães. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai, em comunhão com o Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de No início desta Santa Missa, na hora da misericórdia, cantemos o nosso ato penitencial, suplicando ao bom Deus o perdão dos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso, rico em bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Celebrando a festa de São José Operário, cantemos o hino de louvor. Que destes aos seres humanos a lei do trabalho, concedei-nos pelo exemplo e proteção de São José, cumprir as nossas tarefas e alcançar os prêmios prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, queridos irmãos, acompanhemos a nossa liturgia da palavra. Leitura do livro de Gênesis. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos
que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem frutos com sua semente para os vossos dias de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida. Eu dou todos os vegetais para alimento, e assim se fez. E Deus viu que tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, fazei fruto o amor de nossas mãos. Gloriamos nas montanhas fortificadas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Ó Senhor, fazei fruto o amor de nossas mãos. Vós fazei voltar ao pó todo mortal, como dizeis, voltar ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, como uma noite que passou. Ó Senhor, fazei fruto o amor de nossas mãos. Ensinai-nos a cantar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, volta, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, fazei fruto o amor de nossas mãos. Saciados de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Manifestai a vossa obra a vossos servos, e os seus filhos revelai a vossa glória. Ó Senhor, fazei fruto o amor de vossas mãos. ficaram
O profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho proclamada perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meus irmãos, por favor, vamos fazer a nossa reflexão aplicando no contexto celebrado estas nossas leituras e, sobretudo, a festa de hoje, que é a festa de São José Operário. 1º de maio é o dia do trabalho. Está contido no calendário universal civil que, em 1955, o Papa Pio XII inseriu uma festa litúrgica associando o dia do trabalho à pessoa de São José, o carpinteiro, o pai putativo de Jesus. Não sei se você já ouviu falar nessa expressão. Quem é São José? É o pai putativo de Jesus. Muitos chamam pai adotivo, mas o termo putativo é aquilo que nasce do direito, é aquilo que não é, mas é como se fosse de fato aquilo que é. É uma coisa que a hermenêutica nos leva a interpretar, certo? E não sendo, José assumiu como sendo o pai de Jesus. Por isso, ele é o pai putativo do Senhor. Se você estiver escutando uma zoada fora da minha voz ou da música, é a chuva que está caindo torrencialmente aqui em nossa região. Não sei se na sua casa está chovendo desta forma. Tudo bem. Não se atente à chuva, atente-se à nossa reflexão. Tá ok? E assim, hoje, 1º de maio, dia do trabalho, no calendário civil, a igreja celebra o dia de São José Operário. Certo? E com esta celebração litúrgica, que por providência de Deus, hoje, nesse ano de 2020, 1º de maio, cai na primeira sexta-feira deste mês. E na primeira sexta-feira, nós, por devoção, celebramos como igreja a festa da misericórdia, a divina misericórdia. Toda a primeira sexta-feira do mês, nós celebramos a festa, a missa da misericórdia. Lembrando que às 15 horas, Jesus Cristo entregou-se na cruz para a nossa salvação. E ele, se apresentando a uma freira chamada Faustina, ela recebendo a missão de divulgar esta devoção à divina misericórdia, nós somos convidados a lembrar tudo isto diante da bondade de Deus que nos dá a salvação. Ok? Então, vamos me atentar às leituras do Evangelho e da primeira do livro do Gênesis. O que acontece no livro do Gênesis? Acontece eu vou falar assim, uma humanização do tempo, colocando Deus dentro de uma sequência temporal. 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia, no 7º dia, Deus descansou. Não tem esse tempo físico, esse tempo que nós chamamos cronos, dentro da história da criação. Não existe isso. O que existe é uma sistematização pedagógica, para que por esta sistematização pedagógica possa-se ver a ordem da criação. E se você observar, lendo esta sistematização cronológica, você vai ver que em cada
término da criação, existe uma expressão: e Deus viu que era bom, certo? Somente no dia, entre aspas, no tempo cronológico da criação do homem, o redator sagrado do livro do Deuteronômio diz que Deus viu que era muito bom. Pode observar lá na lei, na história da criação, no livro do Gênesis. E Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era muito bom. E esse muito bom é na hora é no tempo, no dia, entre aspas, lembro, da criação do homem, para mostrar que a criação do homem, ela traz um aspecto divino, um aspecto que nos leva a viver a graça de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí, o redator sagrado deuteronomista, que é o redator daquilo que está contido no livro do Gênesis, diz que no sétimo dia Deus descansou. Mas por que Deus descansou? Será que ele é homem e cansa? Dá o sentido do cansaço físico para Deus? Não. É para que o homem, pela Torá, a inspiração possa ser que, depois de uma jornada de trabalho, como Deus, o homem também descanse e observe o sagrado. O sétimo dia, para o judeu, nós celebramos o Shabat, que eu já estou aqui cansado de dizer o que é o Shabat, né? É o entardecer da sexta-feira até o entardecer do sábado, no qual o homem observa a lei e não faz nenhum trabalho, mas sim, ao observá-la, vive em função de Deus. Para o judeu, existe também uma devoção e uma tradição, né? Qual a devoção, qual a tradição? Veja bem, aquilo que nós devemos ler. No segundo dia da criação, Deus viu que era bom, muito bom, a hora da criação, certo? Mas no terceiro dia não existe a narrativa do que é bom e do que não seja bom. Será porque é um dia que não está inserido na criação como tudo que seja bom? Não, tudo é bom, tudo que Deus cria é bom. E aí o rabino Henri Sobel, que escreve um livro chamado Os Porquês do Judaísmo, ele apresenta que o melhor dia para casar é o segundo dia, porque diz que Deus viu que a criação do homem era muito bom. E aí os judeus não casam além de outro dia, a não ser o dia da o segundo dia da criação. Isso é devoção judaica, né? Mas nós temos que entender que tudo é bom, porque tudo é criação de Deus. E o redator sagrado humaniza esse ato da criação, para que nós entendamos justamente que é necessário que o homem, além do trabalho, pare para que ele se abasteça em Deus. E ali mostra que o sétimo dia é o dia do descanso, o dia de estar em Deus. Só que para nós cristãos, esse dia de estar em comunhão com Deus não se celebra mais no sétimo dia, ou seja, no sábado, como a gente enumera a sequência na ordem da criação, mas sim no domingo, porque para nós cristãos o domingo torna-se a grande motivação do dia do Senhor por ocasião da sua ressurreição. Para nós, homens do Novo Testamento, nós não observamos mais o sábado. E se você hoje for a Jerusalém, a Israel, neste dia da sexta-feira, o entardecer da sexta até o entardecer do sábado, tudo é parado, sobretudo os bairros ortodoxos, ou seja, os mais radicais.
não fazem nada a não ser estarem na sinagoga rezando e glorificando o Senhor Yahvé. E eles, nos hotéis de Israel, no sábado, nem os elevadores, eles funcionam apertando o botãozinho, porque o fato de você levantar o braço e apertar o botão para subir para um determinado andar é gerar trabalho, e isso é infringir o sétimo dia do descanso do Senhor. Os andares, eles todos são programados para que o elevador pare andar por andar. Se você estiver no 18º andar de um hotel, vai ter que parar 18 andares. Aconteceu comigo. Paciência, né? Então, a nossa realidade leva a viver a alegria do ressuscitado. E a alegria do ressuscitado nos dá justamente a experiência de ver em Jesus Cristo o Senhor de tudo. E sendo o Senhor de tudo, Ele também é o Senhor do sábado. A segunda leitura, que é o Evangelho proclamado, narra a partir da ótica de São Mateus aquilo que vai acontecer com Jesus na sinagoga. E aí nós temos que ter muito cuidado para não interpretar de forma distorcida aquilo que a leitura do Evangelho quer proclamar. Primeiro, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele é escrito para uma comunidade que nasce do judaísmo. São cristãos que eram judeus e, ouvindo a palavra do apóstolo, eles se encantam, entre aspas, pela mensagem do Evangelho, pela mensagem do apóstolo, recebem o batismo e se tornam cristãos. Cristãos que nós vamos chamá-los na igreja primitiva mateana, a igreja da comunidade de São Mateus, de cristãos judaizantes. O que significa isso? São cristãos que ainda observavam a lei de Moisés, ainda estavam com o pé na sinagoga, local do culto judaico. Só depois haverá uma ruptura da sinagoga para ter um deslocamento para as oikias, ou oikoi, como a gente fala no grego, né? Que é justamente as casas nas quais os primeiros cristãos celebrariam o ágape fraterno, o que vem prefigurar a nossa Santa Missa. Pois bem, Jesus está numa sinagoga e ele começa a proclamar, a partir de uma leitura, as coisas que ele aprendeu diante, né, da sua vivência. E os judeus da sua terra natal começam a questionar: mas quem é este? Será que ele é? Mas esse aqui quem é? É o filho de José, o carpinteiro. Qual é a função de José? Trabalhar com carpino. E pela lei judaica, o filho deveria trabalhar com a função do pai. Então, Jesus também, ele é carpinteiro. Cláudio Pastro, que é um grande artista, liturgicamente falando, para a nossa igreja, ele esculpiu uma imagem de São José, ensinando Jesus o ofício litúrgico judaico e o ofício da carpintaria. José com o quipá, que é o chapeuzinho do judeu, Jesus também aprendendo esses ofícios, porque a sobrevivência do filho deveria fundamentar-se no ofício do pai. E eu, conversando com um guia lá em Israel, eu fui perguntar para ele o que significaria ser um ofício, ou ter um ofício da carpintaria para aquela tradição. E o Johnny, que era o nosso guia, numa das minhas peregrinações a Israel, ele disse que o carpinteiro não é só o carpinteiro.
ele é um mestre de obra, como se fosse, entre aspas, um engenheiro que construía, que fabricava móveis e também fazia casas. Tinha uma certa estabilidade financeira. E José transbordou esta certa estabilidade para Jesus. Até porque José foi dado como pai adotivo ou pai putativo de Jesus, porque pela lei judaica e pelas profecias do Antigo Testamento, Jesus deveria ser duplamente descendente da casa davídica, ou seja, tanto o pai de Jesus, entre aspas, José, quanto a mãe de Jesus, Nossa Senhora, eles deveriam ser originados da tribo que originou a casa de Davi, para justamente confirmar a sua identidade messiânica. É esta motivação que entre os judeus eles não casam com pessoas de outras tribos naquela época. Ou seja, eu sou da tribo de Benjamim, eu tenho que casar com uma pessoa da tribo de Benjamim. Se fosse o contrário, Jesus, sendo descendente de duas tribos, 50%, ele seria provavelmente o Messias, e os outros 50% não seriam o Messias. O judaísmo se dobra, entre aspas falando, para fundamentar a identidade messiânica de Jesus. Quem é Jesus? É o Filho de Deus, é o Messias, o nosso Salvador. Os evangelhos sempre perguntam, sempre fazem esta pergunta. Então, os judeus que ainda não tinham essa experiência com a real identidade de Jesus, perguntavam: mas este não é o filho de José, o carpinteiro? E aí, de onde vem essa sabedoria? E esses milagres que ele faz? Ele não é o irmão desses que estão aqui conosco? As suas irmãs não moram aqui conosco? Isso é seríssimo, essa experiência da palavra irmãos de Jesus. E aí nós temos que saber justamente que na língua grega, que é a língua na qual foram escritos os evangelhos, certo? A palavra irmão vem do significado, eu vou falar em grego, perdão, adelphos no singular ou adelphoi no plural. E o que é que significa isso? Uma elasticização do significado da palavra, que não significa apenas ser irmão na consanguinidade da coisa. Sua Santidade, o Papa Emérito Bento XVI, enquanto o cardeal Ratzinger, ele escreve num documento ou num texto de teologia mariana, justamente que Nossa Senhora é aparteinos, ou seja, aparteinos também é uma palavra grega, ou seja, aquela que literalmente não foi tirada nenhum pedaço, para mostrar a virgindade de Nossa Senhora, que conforme as profecias do Antigo Testamento, dizem estas profecias que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Então, Jesus não tem outros irmãos, até mesmo porque eu vou contar para vocês outra situação da tradição judaica que confirma justamente que Jesus não teve irmãos. Qual é? Primeiro, ao pé da cruz, quem é que estava? Estava Maria, a sua irmã, esposa de Cleófas, e Maria Madalena. Aquilo que mais tarde a devoção no céu, a gente vê no pé daquela constelação Cruzeiro do Sul, 3 Marias, 3 pequeninas estrelas. Aí desce aí essas tradições, E ao pé da cruz estava o discípulo mais amado, que a tradição diz que é João Evangelista, certo? Na hora da morte de Jesus na cruz, se Jesus tivesse irmãos,
judaísmo, aquele que deveria ter a responsabilidade de tomar conta de Maria Santíssima deveria ser o irmão, na ordem cronológica, mais velho depois de Jesus. Vocês estão entendendo? Como ele não tinha, ele deu a responsabilidade para o seu discípulo, que estava aos pés da cruz com aquelas 3 mulheres. Então, meus irmãos, nós temos que saber muito bem argumentar certas situações, interpretações distorcidas, quando as pessoas dizem que Nossa Senhora teve outros filhos, né? Poderia ter até tido outros filhos, mas o que interessa é que Maria Santíssima é a mãe de Jesus, é a nossa mãe, é aquela que tem um privilégio especial. E aqui eu faço justamente um link para celebrarmos nesse primeiro dia do mês de maio, justamente a devoção à Nossa Senhora, a devoção àquele que era justamente o nosso Salvador, o filho de Maria e de José, adotivamente falando, que na sua infinita misericórdia nos concede a graça da salvação. Rezemos e peçamos a infinita misericórdia de Deus nesse dia em que celebramos a festa de São José Operário, e que nesta festa de São José saibamos pedir por todos os trabalhadores, por todas as pessoas que tiram do pão nosso o sustento de cada dia. João, evangelista, não é, de acordo com a tradição exegética, o discípulo mais novo. Tem-se a presença de Marcos, que era um dos colaboradores, né, que seguiu Jesus com mais tranquilidade, com mais juventude, né? Porém, ele era mais novo do que Pedro, porque ele correu mais rápido do que Pedro para ver o sepulcro vazio. Dizem, né, os exegetas, que era porque ele era mais novo do que Pedro, ou porque ele amava mais e se sentia mais amado por Jesus. O que interessa é que a misericórdia de Deus nos ama. O que interessa é que a maternidade de Maria nesse mês de maio está para ser um exemplo daquela que fez a vontade de Deus. O que interessa é que São José, o santo do silêncio, faz com que nós tenhamos nele a sua imitação, para deixar a vontade humana e fazer a vontade divina nessa divina misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos passar para o momento da apresentação das oferendas, cantando o nosso cântico da apresentação das oferendas. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da vida. Aqui trazemos as nossas ofertas, e com todos nossas ofertas, seja para o Senhor, e assim saudade de Deus, gente segura, bom esse nome, aí trazemos
vosso benefício, olhai as oferendas que vos apresentamos na festa do operário de São José, e fazei que os dons oferecidos se tornem auxílio para nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação darmos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na solenidade de São José Operário, servo fiel e prudente, celebrar os vossos louvores. Sendo ele um homem justo, vós o destes por esposo à Virgem Maria, Mãe de Deus, e o fizestes chefe da nossa família, para que guardasse como Pai o vosso Filho único, concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso, unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito vem o nome do Senhor. Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, renovando o elas de vosso Espírito, a fim de que se torne para nós corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue à oração e a paixão, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa fé. E nós nos suplicamos e participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós o só corpo e o seu Espírito. Livrai-nos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com os nossos bispos, José Belisário e auxiliar general de Farias, e todos os ministros do vosso povo. Livrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida: Milton César Silva Muniz, Manuel Dias, falecido hoje, Vilma Silva Ferreira, Ana Tereza Mota Nogueira dos Santos, Professor Geraldo Góes da Fonseca, Laura Marão Murá, 5 anos, Dona Ionice, falecida hoje, Camila de Souza Silva, 4 anos, João de Souza Rodrigues, 8 anos, José Raimundo Fonseca Brito, 7º dia. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, os santos apóstolos, e todos os que neste mundo serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz aquele que encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guardam para a vida eterna. Amado irmão, você que nos assiste pelas redes sociais da nossa paróquia, Nossa Senhora Aparecida da Vila São Luís, e também pelo Instagram da Associação São Miguel Arcanjo. Nesse momento da comunhão, eu te convido, faz a tua comunhão espiritual, entre em comunhão com o teu Deus, e na primeira oportunidade que você tiver, comungue numa missa presencial, assim que nós formos liberados por nossas autoridades civis e eclesiásticas, cancelando, suspendendo esse distanciamento social. Enquanto não, experimente nessa comunhão espiritual e receba no seu coração a bênção de Jesus, o nosso Salvador. Oh
Oremos. Nós nos suplicamos a Deus que, alimentados pelo pão do céu, possamos seguir o exemplo de São José, para que, dando testemunho do vosso amor, saboreemos continuamente os frutos da vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, antes da bênção final, eu quero agradecer a sua presença de forma virtual a partir das nossas redes sociais, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, da Vila São Luís, no seu Facebook, e também no Instagram da Associação São Miguel Arcanjo. Que Deus abençoe a cada um. Rezemos para que neste tempo de distanciamento social saibamos fazer um tempo de espiritualidade. Também hoje, pela intercessão de São José e de Nossa Senhora, já que o nosso mês de maio é consagrado a Maria Santíssima. Eu quero, de um modo muito especial hoje, agradecer a Deus pela recuperação da saúde dos meus primos, Roberto Franklin da Costa e da sua esposa Luciane Doilini da Costa. Agradeço a Deus pela salvação, pela cura física deles, pela cura de Laurinha também, Laura Salum, que está já recuperada, e também eu quero muito agradecer a Deus pela partilha, pelo estufamento do meu amigo Henri Doilini lá em São Paulo, recuperando a sua saúde. Que Deus nos abençoe. Hoje à noite, às 9 horas, a nossa quarentena extraordinária em honra a São Miguel. E que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Contamos com a sua colaboração nesse tempo. Nos procure para viver esse momento. E que Deus nos abençoe e nos proteja com tudo isto que nós somos convidados. Vamos aguardar um minutinho a reconexão com o Instagram, certo? O pessoal está conectando. Hoje nós fizemos às 14 horas adoração ao Santíssimo Sacramento. E depois, às 14h30, com o Santíssimo exposto, nós fizemos a nossa recitação do Terço da Misericórdia. E às 15 horas, com a bênção do Santíssimo, nós fizemos o início da nossa Missa da Misericórdia. Todas as primeiras sextas-feiras do mês, nós faremos assim, terminando esse tempo de distanciamento social. Aqui na paróquia, nós vamos fazer às 14 horas a nossa adoração, às 14h30, com o Santíssimo exposto, a nossa recitação do Terço da Misericórdia, e às 15 horas a Santa Missa da Misericórdia, toda a primeira sexta-feira do mês. Muito obrigado pela sua presença e que Deus nos abençoe pela intercessão de São José Operário. Lembro, hoje à noite nós teremos a nossa quarentena extraordinária em honra a São Miguel Arcanjo. Quantas pessoas nós tivemos ontem, pessoal da comunicação, da logística? Quantas pessoas nós tivemos ontem? Cada dia está aumentando cada vez mais o número de participantes. Quantos nós tivemos? 730, foi isso? Deixa ela só passar aqui, Mas eu quero agradecer a sua presença, Cadastre-se no site, no canal YouTube da nossa paróquia. Cadastre-se
no canal YouTube da Associação São Miguel Arcanjo, e assim a gente vai viabilizando uma fluidez melhor em nossas transmissões. Fechou, minha filha? Quantos nós tivemos ontem? E assim eu quero... Está carregando, né? E assim nós queremos agradecer a parceria com a Netmania, né? Aqui da Vila São Luís, que nos dá esta cortesia da transmissão através da internet de fibra ótica que o nosso irmão, o Sr. Wilson, viabiliza para a nossa paróquia. Toda a nave da igreja está coberta com internet. Um grande passo. 853 pessoas conectadas no nosso momento extraordinário em honra a São Miguel. Que alegria! Muito obrigado, viu? Hoje à noite nós vamos dizer quantas pessoas estiveram conectadas também nesta missa. E eu quero também, desde já, convidá-los para fazer os exercícios, o roteiro oracional que a Arquidiocese de São Luís disponibilizou para o mês mariano. Nós já colocamos no Facebook da associação, no Facebook da paróquia e também disponibilizamos no Instagram. Serve para você rezar com Maria nesse mês de maio. Eu quero fazer um apelo para você. Nós estamos fazendo reformas aqui na igreja. Se você quiser nos ajudar, mostra lá a secretaria paroquial. Olha ali. Ali é a secretaria paroquial, lá no fundo. Você está vendo a igreja vazia porque nós estamos em isolamento social, né? Em distanciamento. Mas lá no fundo nós temos a futura secretaria paroquial, certo? A futura secretaria onde nós vamos atender as pessoas. Do outro lado, lá no fundo, nós vamos fazer a sacristia da paróquia, né? A sacristia onde os nossos irmãos colaboradores vão se preparar para a Santa Missa. E aqui, você já sabe, a capela do Santíssimo Sacramento. Segue aqui comigo. Vamos aqui ver um pouquinho a capela. Olha aqui como está. Certo? Está bastante preparada já. Olha, né? Aqui vai ficar o Santíssimo. Já fizemos uma sanca, certo? Com gesso cartonado. Já aplicamos aqui. Vem para cá, meu filho. Isso, ó. Já mostramos aqui. Aqui já são as cadeiras arrumadas. Vamos fazer uma iluminação, né, direta, uma iluminação que vale a pena você vir para a capela e rezar com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu apelo para você: torne-se um sócio do Clube dos Devotos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila São Luís. Como eu posso fazer isso? Mande para o meu WhatsApp a sua pergunta que eu lhe respondo. Eu quero ser colaborador mensal da paróquia para que eu faça as minhas doações para as obras sociais, pastorais e de evangelização da igreja. Com esse grande projeto, a gente constrói o reino de Deus. Ok? Agradeço a sua presença. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Vamos voltar para o altar principal para dar a bênção final. Eu agradeço a logística dos meus irmãos que aqui estiveram comigo. Foram pouquinhas pessoas, certo? Mínimas, reduzido para atender o isolamento social. A música, a liturgia e a logística da transmissão. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e nos guarde. O Senhor esteja convosco. Desça sobre cada um de vós, sobre a intercessão de São José Operário e de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai,
Meus irmãos, ide em paz, proclamai as maravilhas do Senhor que Ele fez em vossas vidas. Que o Deus da paz sempre nos acompanhe. Aleluia! Demos graças a Deus. Aleluia! Até às 21 horas, 9 horas da noite, nas nossas redes sociais. Eu também quero já agradecer, a Plastic, que nos doou 500 metros de TNT para fazermos máscaras de proteção. As máscaras já estão feitas e nós vamos distribuí-las no Hospital São Romão 2, na porta de entrada, com todos os preparos para aquelas pessoas que não têm máscara e também para os nossos irmãos da comunidade. Obrigado e que Deus abençoe a nossa contribuição para evitar qualquer contaminação nesse tempo de pandemia. Rezando, trabalhando e lutando em comunhão com a Santa Igreja. E de paz. Um grande abraço. Thank you.